Afonso, conhecido por Lucas, ouvido pelo juiz de primeira instância esta terça-feira. A audiência seguirá amanhã nos 2 períodos. Patrício Trovoada garantiu hoje que é preciso acabar com vícios na administração pública. Obras de reabilitação da estrada que liga Boboforro a Desejada arrancaram esta terça-feira. Boa noite. O primeiro-ministro e chefe do governo visitou hoje algumas instituições do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul. No final da visita, Patrício Trovoada disse que é preciso acabar com alguns vícios na administração pública. Nada do que viu foi novidade para o primeiro-ministro e chefe do governo, que de surpresa decidiu visitar na manhã desta terça-feira alguns departamentos das alfândegas, Enapor, Porto e a Polícia Fiscal Aduaneira, para reiterar a vontade do seu executivo em ver melhorias nos setores da administração pública nacional. Por isso, Patrício Trovoada avançou que medidas serão tomadas para que tal melhoria se verifique. Essas visitas é para insistir com as pessoas, encorajá-las também, mas sobretudo insistir sobre a necessidade de melhoria do desempenho, não é? E eu vou continuar de quando em quando a aparecer assim e como também eu já disse, medidas terão que ser tomadas porque existe de facto alguma resistência em alguns setores, existe algumas atitudes que parecem não quererem corrigir e vamos ter que tomar medidas. As péssimas condições das infraestruturas e a falta de recursos humanos são questões mais urgentes verificadas nestes setores. Entretanto, o primeiro-ministro constatou também que é preciso melhorias no atendimento ao público e mais atenção e cuidado no que toca às mercadorias importadas pelos cidadãos. O que diz respeito ao Porto, e aí eu queria associar Porto, alfândega, polícia fiscal, é o ponto principal de entrada de recursos para o país, e aí tem havido alguns progressos, mas há necessidade de maior coordenação dos trabalhos, necessidade de continuarmos com a informatização, com a formação de recursos humanos e também algumas melhorias nas infraestruturas, nomeadamente na circulação das mercadorias a nível dos armazéns. Mas também eu insisti muito sobre a maneira como se trata as pessoas, não é? Sobretudo quem importa as suas mercadorias. Viram que os armazéns, nesse momento, é sobretudo pequenas mercadorias que estão lá, os famosos bidões azuis que os nossos compatriotas da diáspora usam para mandar também bens para os seus familiares aqui. Então, também mercadoria que vem dos comerciantes do setor informal que vão à costa africana buscar esses bens. Eu insisti sobre a maneira como deve-se tratar não só a mercadoria, mas como os proprietários dessas mercadorias. Tem havido muitas queixas e eu acho que há algumas atitudes que são desnecessárias, então é preciso trabalhar-se na maneira como se atende os clientes dessa secção que é Alfândega, Porto de São Tomé. É sabido que o país tem trabalhado na reforma da administração pública, portanto o chefe do governo referiu que é preciso mais rigor e mudança de comportamentos. Patrício Trovoada sublinhou que o país está entranhado em esquemas e vícios que precisam ser cortados. Há esquemas a vários níveis. Infelizmente temos que reconhecer que uma das grandes razões de existir esquema, às vezes, é o peso da própria máquina administrativa. Quer dizer que, eu costumo dizer, as pessoas complicam às vezes a vida para vender soluções, não é? E isso não é possível a nível da administração pública. Então, essas reformas que estamos a fazer, a todos os níveis, não é? Administração pública, justiça, informatização, isso tudo tem como objetivo de facilitar a vida
das pessoas, o acesso ao serviço público, é o próprio desempenho do Estado. Agora, convenhamos que é preciso uma tomada de consciência de toda a gente, porque estamos realmente com muitos vícios em vários setores da administração pública e isso está-se a tornar complicado. Ao longo desta visita, o chefe do governo avançou que, quanto à Ilha do Príncipe, o governo está a trabalhar para a resolução dos vários problemas que são conhecidos na ilha e que existe um projeto para a construção de armazéns através do Fundo de Japão, como forma de diminuir os custos logísticos na região. O primeiro-ministro Patrício Trovoada pronunciou-se esta terça-feira sobre a suspensão do acordo com o consórcio ganês SafeBond. Patrício Trovoada avançou que a referida empresa negou toda a solicitação do governo para o diálogo e sublinhou ainda que, durante o tempo de permanência no país, SafeBond não resolveu nenhum problema da Inapar. A SafeBond sempre negou responder ao governo, não é? Negou responder aos nossos convites, preferiu comunicar através das redes sociais e depois disse-nos que ia pôr a questão na justiça. Bom, então a SafeBond faz aquilo que entende bem fazer, nós fazemos aquilo que nós entendemos ser no nosso direito. Por conseguinte, a vida continua. Nós lançamos um pedido de candidaturas para o posto de diretor-geral, que vamos fazer também noutras empresas, porque é uma das recomendações também dos nossos parceiros, não é? Que a nível da direção-geral e também dos diretores, mas nós achamos bem que a direção-geral também tinha que ser convites feitos e depois escolher quem pudesse, e estamos a tomar outras medidas, porque pelos vistos, sabe, e isso é confirmado pelos trabalhadores, né? Porque estamos aqui a falar livremente com todos os trabalhadores da Inapor. Vocês veem, por exemplo, aqui o rebocador, não é? Fomos às oficinas, vocês viram motores que estão a ser recuperados. Isso tudo é santomense. É santomense, é Inapor, são pessoas que estão aqui conosco. Por conseguinte, de facto, para além dos aspectos do contrato, que no nosso entender não havia contrato, esse tempo que a SafeBond passou aqui também não se traduziu em nada de especial. Por conseguinte, não há problema. Nós, a SafeBond, iremos, se assim entenderem, assim as coisas acontecerem, iremos, noutros patamares, discutir com eles. De momento, nós temos um porto, que é o único porto do país, que precisa de ser cuidado, não é? Alguns equipamentos estão em situação, digamos, de fragilidade. Isso é que é a nossa missão e vamos continuar a trabalhar assim. As obras de reabilitação da estrada que liga Boboforro a Desejada arrancaram hoje, um dia depois da reivindicação da população local. Arrancaram as obras no troço da estrada que liga Boboforro à Desejada. A população chorou e o governo respondeu. Uma intervenção que, segundo a população, foi rápida, que não se vê todos os dias. Os moradores, por outro lado, mostraram-se satisfeitos com a intervenção do governo. O que aconteceu ontem era mesmo para ser feito há muito tempo. Previstamente, contrato de Constep atrasaram um contrato a fazer a estrada ficou prolongada por anos, já tem anos que está assim estragada. E nós estamos com dificuldade, Boboforro Madalena, até lá para Potó, que está toda danificada. Estamos muito mal, muito péssima com o problema da estrada. Então é que essa situação que nós voltamos ontem para ser ou de bem ou de mal tem que ser resolvida. Problema da estrada. Por acaso os agentes vieram, que tudo normalizadamente, abrimos a estrada, graças a Deus, a máquina chegou, está ali a trabalhar. Desde que pegaram a estrada para renovar, acabaram não conseguir renovar a estrada. E então, essa estrada ficou com umas
lomba, ficou com buraco, motoqueiro já caiu com criança, partiu o pé, mãe é que tem que estar carregando para a escola. E aqui é uma via que a ambulância passa sempre para socorrer pessoas. Muitas vezes eu fico em casa ouvir a ambulância e só tenho que rezar para Deus para levar eles na paz, porque a estrada não está boa. Vai ver condições de ponte que Deus fez. Lá tem uma grota, se o carro se tomba, é só com Cristo. E então, por essa razão, com esse trabalho de ontem também apoiei, que vieram já a resolver esse problema hoje. Nós só temos que agradecer a Deus, que Deus abençoe toda a gente que está nos apoiando. Em relação à má qualidade das obras, a população deixa um recado. Se não fizer uma boa estrada, voltamos a fechar a estrada de novo. Todo mundo quer bem para a sua zona, né? Eu não tenho nada para dizer, só isso que eu dizer e lixo também que temos aqui para tirar. Deixa não acabar a estrada bem, nós vamos tapar a estrada de novo. Obras de reabilitação da estrada que liga Boboforro a Desejada arrancaram esta terça-feira, após a barricada colocada pela população local. E o primeiro-ministro reagiu hoje à barricada erguida esta segunda-feira pela população de Boboforro. Patrício Trovoada entende a posição da população, mas avançou que é preciso ser tolerante. As pessoas no nosso país muitas vezes deixaram de acreditar nos políticos, não é? E então há um stress que é compreensível. Esse stress das populações está fundamentado, porque os governos vêm, prometem e as coisas não acontecem. E essa estrada é um exemplo. Quer dizer, em setembro, quase no momento das eleições, o anterior governo fez um ato que eu considero de campanha, que é pagou 10% do valor de uma obra a um empreiteiro quando sabia que não havia como financiar essa obra. E o empreiteiro começou tecnicamente a fazer algo que veio a destruir a estrada, que se calhar se tivesse ficado como estava, ainda estava melhor do que está hoje. Bom, nós chegamos, toda a gente sabe em que condições nós chegamos, em que condições financeiras nós chegamos. Bom, e estamos numa luta. Agora, é evidente que não é fácil também para as populações, não é fácil para quem trabalha nessa zona, não é fácil para quem investiu. Há umas casas muito boas naquela zona também e nós sabemos que esses investimentos ficam comprometidos se não houver estrada, não é? Então, o que não é correto é a dificuldade quando as pessoas não querem também o diálogo, não é? Bom, mas finalmente, depois das tensões, conseguiu-se dialogar, e nós que já há 15 dias estamos por cima desse problema, que é preciso perceber isso, é que todos os atos do primeiro-ministro, do governo, não são atos que venham a ser publicitados, não é? Mas essa questão da estrada, logo depois da cimeira da CPLP, nós começamos a prestar mais atenção a essa estrada da Madalena, não é? Devido aos taxistas, a Associação de Taxistas, etc., que já estavam a reclamar uma certa impaciência. Bom, houve essa situação ontem, houve algum aproveitamento político também, quer dizer, porque nós notamos, mas isso faz parte da maneira nossa de fazer política. Bom, mas felizmente houve bom senso, as barricadas foram levantadas, houve muito bom senso e muita paciência da polícia, isso é preciso nós também reconhecermos isso. A polícia tem usado da arma do diálogo, não é? Que é a única que deve prevalecer, mas as pessoas também às vezes não podem ultrapassar os limites, não é? Mas felizmente falou-se, discutiu-se, demos garantia e as pessoas perceberam que esse governo é um governo sério, embora as dificuldades, estamos a fazer as coisas e eu penso que o problema ficou resolvido. Aumenta o número de casos de abuso sexual de menores, avançou o Procurador-Geral da República. O Conselho de Ministros esteve reunido esta terça-feira sob a presidência do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrício Trovoada. Durante o encontro, técnicos da administração pública apresentaram ao Executivo um plano de trabalho que visa fazer o levantamento do número de funcionários existentes na administração pública, os funcionários em férias sem vencimentos e em licença de saúde. O objetivo final do documento é fazer com que o Executivo conheça o número de vagas existentes de forma a fazer novas contratações.
Foi retomado esta terça-feira o julgamento do Lucas, o único civil dos acontecimentos de 25 de novembro no quartel das Forças Armadas, onde morreram 4 pessoas. Lucas foi ouvido pelo juiz do Tribunal da Primeira Instância. O julgamento terá continuidade amanhã no Arquivo Histórico, com 2 sessões divididas em 2 períodos. Várias testemunhas também serão ouvidas. Está a aumentar o número de casos de violação sexual de menores, disse o Procurador-Geral da República, Kelvin Nobre de Carvalho, quando fazia a inauguração de uma sala de atendimento às crianças vítimas de abuso sexual esta terça-feira no Ministério Público. Uma iniciativa que conta com a parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Os dados relativos à violação sexual de crianças e adolescentes deixam em alerta setores do governo e da sociedade civil em São Tomé e Príncipe. Segundo dados do Ministério Público do ano 2018 até o ano 2023, o número é alarmante. Nós temos a produção de dados estatísticos desde 2018 para cá e temos uma tendência crescente cada vez mais, associada a alguns problemas sociais como é o alcoolismo, a pobreza generalizada, associado também a uma mudança da sociedade a nível da mentalidade. Este acréscimo é na ordem de 20% em relação ao período de 2018 que nós temos como referência. É muito para uma população de 200 mil habitantes. E em termos de números concretos, 20%, o que é que representa para, em torno da população? Bem, quando eu falo de 20%, é 20% dos processos de crimes que nós temos cá. Nós, nesse momento, temos 8 mil processos de crimes, é 20% destes 8 mil. A vigilância deve ser redobrada, pois as estatísticas, por melhor que seja nesta matéria complexa, dita tolerância zero aos prevaricadores. Quer de abusos sexuais de menores, quer de violência doméstica. E urge uma recolha mais qualificada e de qualidade da prova, por forma a nós levarmos ao tribunal para a efetivação da justiça. Com a ajuda da UNICEF, os magistrados judiciais contam a partir de agora com uma sala de atendimento às vítimas de abuso sexual. Hoje, com a ajuda da UNICEF, temos uma psicóloga que a partir da há de prestar este auxílio aos magistrados. Tem uma sala preparada com os padrões técnicos da audição de crianças e vítimas de crimes sexuais e damos assim um grande passo para a efetivação e uma maior responsabilização dos agentes quando eles praticam este tipo de crime. A sala é pequena, mas não é pequeno o problema com o qual o Ministério Público se debate. E achamos que esta sala é apenas, como disse, simbólico, não realmente não custou um esforço econômico ou logístico muito grande, mas vai fazer uma grande diferença para proteger aquelas crianças, aquelas vítimas de violência, poder se sentir um pouco mais confortáveis, poder também falar do que aconteceu com as ferramentas necessárias e com o atendimento profissionalizado necessário. Isso vai fazer uma grande diferença, tanto para a reposição da própria vítima e também para poder obter as provas que levam à punição do agressor. A mudança de comportamento e isolamento social pode levar à baixa autoestima das vítimas. A intervenção psicológica com as vítimas de abuso sexual, seja com as crianças e adolescentes ou pessoas adultas, requer formação especializada. Para atendimento das crianças que são vítimas de violência sexual. Portanto, nós precisávamos de uma sala onde a criança pudesse sentir que está a ser acolhida e que o atendimento fosse completamente virado para esta criança. Portanto, se vocês repararam bem, a sala tem brinquedos com cores diferentes. Vamos usar aqui também elementos de avaliação, nomeadamente as provas, enfim, dependendo da idade do menor, poderemos fazer várias dinâmicas de intervenção psicológica e esta sala vem exatamente responder a esta necessidade. Aos pais encarregados de educação, apelo no sentido de ganhar a confiança dos seus filhos e educando na base de um diálogo genuíno, aberto e afetuoso. No âmbito dos trabalhos do projeto de recuperação do setor energético, financiado pelo Banco Mundial,
e da campanha de troca de lâmpadas de elevado consumo pelas lâmpadas LED, a delegação da EMAI, por meio do grupo HBD, tem desenvolvido o processo de recolha de lâmpadas de elevado consumo e a sua destruição na Ilha do Príncipe. Após a campanha de troca de lâmpadas de elevado consumo por lâmpadas LED, foi realizado o processo de entregas das lâmpadas incandescentes que foram recolhidas para efeito de trituração das mesmas. Bom, neste momento nós temos dois tipos de atividades ligadas à reciclagem das lâmpadas. A primeira, que é, nós fizemos a recolha dessas lâmpadas, nós dividimos as lâmpadas em dois tipos. As lâmpadas que têm material nocivo, elas foram recolhidas e vão ser encaminhadas para São Tomé e vai ser dado outro tratamento, que é exportadas para outros países. No entanto, as lâmpadas que são as que nós chamamos as incandescentes, que são essas que têm arames e de vidro, nós estamos a reciclá-la aqui internamente, tanto triturá-la para fazermos areia, e essas areias podem ser tanto incorporadas no material de construção das pessoas aqui na região. Nós fizemos uma campanha de sensibilização, houve muita aderência, digamos 80% da população do Príncipe aderiu a esta campanha. No entanto, nós apelamos que as pessoas continuem a ir às nossas instalações para recolher, para entregar e trocar as lâmpadas, porque nós ainda temos muitas lâmpadas para serem trocadas. Aquelas pessoas que ainda não trocaram as suas lâmpadas, nós estamos aqui a convidar para que possam ir à EMAI e fazer as trocas das lâmpadas. O processo de trituração que resulta em materiais de construção civil e fabricos de artefatos de alumínio. Hoje aqui, nestas instalações, num projeto de sustentabilidade meritório da empresa HBD, que tem desenvolvido no Príncipe, a HBD associou-se ao projeto do Banco Mundial e permitiu que nós fizéssemos a trituração para a reciclagem das lâmpadas incandescentes. Isto é, a lâmpada incandescente, aquela lâmpada que provoca muito calor e que consome muito, normalmente nos 60 watts ou 100 watts, foi objeto de trituração. Esse processo de trituração resulta em dois componentes, um componente que é a areia, portanto é sílica, que pode ser usada na construção civil, pode ser usada nas mais variedíssimas opções, e o outro que é alumínio. O alumínio nós poderemos utilizar fundindo, por exemplo, para fazerem alguns artefactos de alumínio, para fazerem isso. A fusão do alumínio anda na ordem dos 300 graus, por isso é fácil de a fazer e pode também ser depois reciclado, porque é um metal valorizável. 9 sacos de lâmpadas que resultaram em 50 quilos de areias. Vidro de entra aqui nos partiu para fazer areia para construção, tudo. Nos fez uma experiência antes que coisa começou com a EMAI, veio, coisa ficou bem, depois nos chefe também aprovar tudo, nós agora sair. Com mais ou menos 9 sacos de lâmpadas, chega hoje, nos tirou 50 quilos de areia de vidro. Centro de Sustentabilidade HBD, na Ilha do Príncipe, acolhe o processo de trituração das lâmpadas. Pontos focais de diferentes setores para a área de arquivo da Assembleia Nacional participaram hoje no segundo dia da sessão de avaliação que, segundo a equipa coordenadora, decorre com normalidade. Na sessão desta terça-feira, os pontos focais fizeram uma avaliação de como está a ser implementado o catálogo coletivo dos parlamentos da CPLP ligados a bibliografias registadas, cujo acesso estará aberto tanto aos deputados como ao público em geral. Isto tem grande importância porque, como devem saber, a documentação hoje em dia é muito importante, porque é através da documentação, organização e conservação da documentação que nós conseguimos transmitir as informações e consultar, fazer uma boa gestão, não só da produção das leis, como de consultas, né, para os próprios deputados e os cidadãos, os eleitores precisam ter conhecimento das legislações dos outros países. As legislações são produzidas e por isso é que é necessário criar uma plataforma em que podemos ter uma partilha de conhecimento
geral. Também foram passados em revista documentos como os periódicos, monografias, entre outros. Entretanto, para uma boa concretização desta operação, o Sistema Nacional terá que garantir algumas condições. O Sistema Nacional não tem muito o que fazer, é só disponibilizar a internet e um bom computador, porque a base está instalada em Portugal. Por isso, não há muito a fazer, porque nós não precisamos de ter o arquivo cá, mas o arquivo está lá fora. Quer dizer, quando eu digo arquivo, nesse caso, são as referências bibliográficas. Mas os livros estão cá e as referências é que estão fora, para que todos saberem que nós temos cá essas referências. Ao todo, são 4 dias de sessão de avaliação dos arquivos da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, uma parceria entre os parlamentos de São Tomé e Príncipe e de Portugal. Os Ministérios da Defesa e da Educação disputam esta quarta-feira a final da 3ª edição do torneio interministerial, depois de terem vencido os seus adversários nos jogos das meias finais deste torneio organizado pelo Ministério da Juventude e Desporto. Além de garantir a segurança nacional, os rapazes do Ministério da Defesa garantiram vitória nesta disputa diante da turma da Companhia Santomense de Telecomunicação, CST. No jogo que só teve uma direção, o Ministério da Defesa cilindrou a sua adversária por 7-2. O futebol não se joga apenas com a perna, né? Mantemos a mente no lugar e a organização também. Estamos organizados, estamos focados no objetivo. Foi uma disputa boa, né? Sempre temos jogado e ganhado os jogos sempre. Acho que foi um bom jogo, uma boa iniciativa. Assim ajuda a tirar os funcionários um bocado na rotina, né? De trabalho, esquecendo um bocado do desporto. Isso ajuda o funcionário a lembrar do desporto, a praticar. Nós podemos ver que há muita gente com talentos ainda, apesar de terem estado a trabalhar e não praticar o futebol, estão ainda aptos a jogar. E nossa equipa foi um exemplo disso, né? Um exemplo disso, estamos com os rapazes aptos para o jogo. E o resultado foi esse, ganhamos todos os jogos até agora e estamos satisfeitos. O treinador da CST justificou a derrota neste jogo das meias finais pela ausência dos seus craques. Quando esse jogo tem que ou ganhar ou perder. Infelizmente perdemos, mas pronto, temos uma boa equipa, ganhamos muitos jogos para chegarmos até hoje semifinal, é porque jogamos bem. CST é uma empresa que não para, trabalha-se de manhã à tarde à noite. E os nossos jogadores, os principais, estavam de serviço, não podiam abandonar. Não podiam abandonar porque também sair, vir jogar futebol e deixar Santo Tomé e Príncipe parado sem comunicação também não é correto. Então nós preferimos perder e manter comunicação de qualidade, como dizem, você diz sempre junto. Nós preferimos manter a nossa comunicação de qualidade e perder jogo. Ou ganhávamos jogo e deixávamos comunicação, ou ao contrário. Então, portanto, a nossa meta foi garantir comunicação e vamos perder jogo. E foi isso que aconteceu. No segundo jogo estiveram frente a frente os Ministérios da Educação e das Finanças. Trajados de amarelo, os professores entraram melhor e logo no primeiro minuto inauguraram o marcador. Os docentes continuaram a todo gás e dilataram a vantagem. No final do primeiro tempo, o placar assinalava 4-0 a favor dos professores. Na segunda metade, os rapazes das finanças entraram melhor e correram atrás do prejuízo. Conseguiram fazer 2 tentos, mas os professores não baixaram a guarda. Fizeram a baliza dos rapazes das finanças tremer mais 2 vezes, vencendo por 6-2. Sabíamos que não seria um jogo fácil, o Ministério da Finanças esteve à altura, mas felizmente tivemos o jogo controlado. Desde a primeira parte conseguimos já marcar 4 golos, o que fez que na segunda parte fizesse uma gestão do jogo e, digamos, preparar-nos para a grande final. A equipa do Ministério da Educação está confiante, nós estamos confiantes em vencer e, sobretudo, também a união, o espírito da equipa entre todos os jogadores e a equipa técnica da mesma. O torneio está sendo disputado no bom sentido, porque eu participei da volta passada. Inclusive a equipa, o Ministério da Finanças foi vencedor da volta passada e para esta volta nós não conseguimos, ficamos por aqui, perdemos com o Ministério da Educação, mas para a próxima pretendemos de novo participar em peso, porque estamos com déficit
jovens que é para poder participar mais neste torneio. Qual é a avaliação que faz da equipe vencedora? Bom, eu creio praticaram melhor futebol que nós, né? Que tiveram uma competência para a melhor competência em relação a nós, em termos de mobilidade e outros aspectos mais que fazem com que uma equipa ganhe um jogo à vontade, né? A esse número de golos. O torneio interministerial promovido pelo Ministério da Juventude e Desporto visa tirar os profissionais da sua rotina laboral e despertar o gosto pela prática desportiva no seio dos funcionários públicos. Com esse torneio nós esperamos que dinamizar um pouco as instituições de Estado. Nós sabemos que quando nós vamos para o serviço, muitas vezes ficamos muito fechados no serviço e deixamos de lado aquilo que é educação física ou atividade física. A atividade física, como nós sabemos, ajuda também a prever algumas doenças, ajuda também a animar as pessoas e não só, a aproximar também as instituições nacionais. E, portanto, é com esse sentido que nós vimos a realização destes torneios, que realmente está a ser bastante disputado e bastante acolhido pelo Ministério aqui presente e também as instituições que nós temos como a CST. As duas equipas vencedoras, ou seja, os Ministérios da Defesa e da Educação, disputam esta quarta-feira a grande final. Está no país o poeta e ativista cultural são-tomense Carlos Cardoso. É autor de 3 livros de poesia e participou em diversas coletâneas. Não era sesmo. Carlos Cardoso é são-tomense e reside atualmente nos Países Baixos, concretamente em Roterdão. É na poesia que, segundo ele, revê o poder transformador capaz de incentivar a sociedade. Acredita no poder transformador da poesia e usa a poesia ou a palavra como seu instrumento de defesa e também de incentivo. É muito preocupado com a nossa sociedade, romântico, obviamente, e a poesia, mais uma vez, é a sua forma de vida. Na sua trajetória enquanto escritor de poemas, é autor de 3 livros já publicados. Eu digo sempre que publiquei um livro a solo e tenho 2 livros de parceria e com algumas participações em diversas coletâneas. O livro que publiquei a solo é o meu primeiro livro, Poesia para Todos, foi publicado em 2015 em Roterdão, com apoio de uma editora cabo-verdiana. Quero também aqui manifestar minha gratidão pela comunidade cabo-verdiana que tão bem me acolheu em Roterdão. O segundo livro já veio na sequência de uma parceria com a portuguesa Alda Batista, uma portuguesa residente no Luxemburgo. Somos todos primos, um diálogo de emoções. Ela que se ofereceu para me apoiar em termos de revisão dos meus escritos e também do projeto na qual eu sou um dos coordenadores, poderemos depois falar mais para frente. E em seguida, foi publicado em 2016, logo o ano a seguir. E em 2019, busquei mais uma parceria, aliás, recebi o convite para participar numa parceria com o escritor João Furtado, que é um filho de cabo-verdianos que nasceu na Ilha do Príncipe. Ele reside agora nos Estados Unidos, mas fica aqui esse mais um contributo da parceria Carlos Cardoso e João Furtado, através do livro Rota Poética ao Sul. Carlos Cardoso considera-se homem de 1000 ofícios. Nos tempos livres, gosta de ler, escrever, dançar, praticar desporto, bem como apresentar e promover eventos culturais e não só. Faço parte de algumas organizações e instituições. Estou falando da Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, é uma sediada em Suíça, mas que promove escritores lusófonos. Estou falando da Associação Portuguesa de Poetas, radicada em Lisboa. Estou falando da Rede Sem Fronteiras, uma instituição na qual fui escritor homenageado em 2022 e agora estou ocupando o cargo de vice-presidente executivo, uma organização que celebrou
os seus 10 anos de existência e que promove ao longo desse período várias coletâneas. E nós, em comemoração dos 10 anos de existência, produzimos algumas coletâneas, dentre elas uma coletânea que não tenho aqui comigo, na qual fui coordenador, que é Laços Portugueses de Histórias Lusófonas e Hereditariedade e o Amor. Carlos Cardoso manifesta-se preocupado com o futuro da sociedade, em especial da juventude. Ver jovens da taxa etária entre os 7 a 14 anos, no horário escolar estarem na rua, uns a venderem dawa e outros a passearem sem paradeiro nenhum, e muitos a mendigarem. E pergunto, onde é que estão os seus pais? As crianças têm que ir para a escola. Nós precisamos de novos quadros no futuro, e com esse andar da coisa, seremos colonizados novamente. E é com poesia que Carlos espera ver mudar a sociedade. Preto, o símbolo da clareza e de transparência. Será? Será? Não será apenas aparência, usada pelo mesmo pensador e inventor da impureza da minha cor? Preto, a cor de que revisto a minha alma, quando ela em chama sofre a frieza de como é tratada a minha raça. Não é racismo. E o que é? Também não sei. Somos todos primos, foi o que pensei, sem grande esperança. Seja preto ou branco, coloquemos o preto no branco. Somos todos iguais, supostos animais racionais, ferozmente defendendo o seu território de igualdade, com uso de imaturidade, ignorância e petulância. Governados pelo poder dos braços, abandonando toda a sabedoria do berço, trocamos palavras por armas. E os que ainda as usam são de doidos declarados, maltratados e atirados às larvas, muitas vezes até mesmo condenados, pura e simplesmente por dizerem o que pensam. Somos todos primos? Por ainda não ser o fim, eu acredito que sim, ainda somos todos primos. É tudo por hoje. Boa noite.